Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Esse é o primeiro episódio de 2025. Como que foram as festas de vocês? Você passou aonde? Desceu pra ABC? Comenta aqui, o que você fez? Eu passei pelo segundo ano consecutivo em Cristina, Minas Gerais, que é uma cidade com várias plantações de café e nada pra fazer. Eu não gosto de café, então me sobrou o nada pra fazer e pra mim tá ótimo. Então, qual será o tema do primeiro episódio do ano? Tem algum palpite? Você já deve ter lido no título, então não tem graça nenhuma. Bom, tem aí uma possível tendência para 2025. É um mercado que pode decolar esse ano e eu tô falando das stablecoins. Mas, calma aí, tem alguma coisinha que segura essa decolagem, que é o desafio sobre regulações. Pera, o que são stablecoins? A gente vai falar sobre isso direitinho hoje, tá? Também vamos falar sobre commodities. Qual você diria que foi a commodity que teve o melhor desempenho em 2024? Trigo? Café? Pistache? Já que praticamente tudo agora no Brasil é feito disso por algum motivo? Não. Foi o cacau. Aquele usado para fazer chocolate. Tá, mas qual posição ficou a soja? Bom, vamos ver tudo isso hoje também. Lembrando que agora voltamos ao nosso ritmo normal, que não tem essa história de começar o ano só depois do carnaval. Infelizmente. Então, bora aproveitar e retomar a nossa playlist exclusiva, a trilha do dia. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários a música que estava tocando antes do episódio começar. E bora começar. Bom, o cacau encerrou 2024 com o melhor desempenho entre as principais commodities, o que é um ganho de 175% nos últimos 12 meses. Tá, mas o que aconteceu? Basicamente, os preços foram impulsionados por temores de oferta e volatilidade do mercado. Para quem acompanhou as notícias durante o ano, a queda na oferta do cacau, ela foi impulsionada por uma série de colheitas ruins na Costa do Marfim e em Gana. E como a gente sabe, lá é onde a maior parte da safra é cultivada. Os estoques globais, cada vez menores, estão pressionando tanto os compradores quanto também os fabricantes de chocolate. Enquanto isso, uma queda nos preços da soja negociada em Chicago fez com que ela assumisse a posição de principal commodity de pior desempenho em 2024. A ampla produção nos Estados Unidos e no Brasil, combinada com uma desaceleração na demanda chinesa, fez com que os preços caíssem cerca de 23% esse ano. Já os preços recordes do cacau reduziram a liquidez para o nível mais baixo em mais de uma década, isso à medida que as chamadas de margem aumentaram e as posições se tornaram cada vez mais caras de manter. O que acontece é que essa baixa liquidez dos futuros contribuiu para as oscilações violentas, com os preços passando de $1.000 em alguns dos 2 dias mais voláteis de negociação. Na terça-feira, dia 31, os futuros em Nova York operavam perto da estabilidade após registrar o maior ganho diário desde maio no dia anterior. O mercado de Londres também oscilou entre pequenos ganhos e perdas. E bom, é esperado que as condições climáticas continuem desafiadoras para a atual temporada de cacau na África Ocidental, caso você esteja se perguntando. E vale lembrar também que os preços do café arábica premium também subiram cerca de 65% em Nova York este ano e ultrapassaram os níveis mais altos em mais de 40 anos. Isso tudo devido aos temores de que uma seca no principal fornecedor mundial, o Brasil, prejudique a produção na próxima temporada. O que me deixa arrependido de não ter comprado café em Cristina. E bora falar agora de stablecoins. Embora o avanço do preço do Bitcoin para um patamar acima dos $100 mil tenha cativado as manchetes em 2024, como você deve ter visto, muitas empresas financeiras estiveram mais concentradas este ano em um tipo diferente de criptomoedas, cujo preço deve ser menos volátil. Presta só atenção, alguns dos principais players do mercado financeiro, como a Visa, a PayPal, Stripe e outros, estão em busca de projetos que envolvam stablecoins. O que são stablecoins? Basicamente, são tokens de criptomoedas normalmente projetados para serem atrelados ao valor do dólar americano ou também outras moedas. Esse subsetor do espaço de ativos digitais provou ser um negócio lucrativo. E, ao contrário do Bitcoin e de outros tokens sujeitos à volatilidade de preços, o uso de stablecoins como moedas reais em transações vem ganhando popularidade em todo o mundo. Rob Hedrick, sócio-geral da empresa de empreendimentos de ativos digitais Dragonfly, diz assim, olha só, abre aspas, observamos um crescimento significativo na demanda de algumas das maiores empresas do mundo que participam de verticais de pagamentos mal atendidas, como pagamentos globais de empreiteiros, financiamento comercial e remessas, fecha aspas. E ele continua dizendo que há uma demanda forte dos usuários finais para receber dólares americanos, o que pode ser quase impossível com operações que não envolvam stablecoins. Mas vemos também demanda dos remetentes que querem contornar o sistema bancário local, que pode ser lento, caro e ter altas taxas de falha.
E de acordo com o rastreador DeFi-Lama, no próximo ano a concorrência deve aumentar nas stablecoins, que coletivamente cresceram para cerca de 205 bilhões de dólares em capitalização de mercado. Embora o USDT da Tether tenha ampliado sua liderança no mercado de stablecoins esse ano, atingindo uma capitalização de mercado atual de cerca de 140 bilhões de dólares, os ventos contrários ao seu domínio surgiram à medida que o calendário muda para 2025. E as regras dos mercados de criptoativos da União Europeia exigem que todas as stablecoins listadas em bolsas centralizadas sejam emitidas por uma entidade com a chamada licença de dinheiro eletrônico. A Circle Internet Financial, principal concorrente da Tether, recebeu essa licença em julho agora. A Tether ainda não solicitou uma, o que significa que o token corre o risco de ser retirado da lista das bolsas. Várias bolsas de criptografia que operam na União Europeia já retiraram o USDT da lista. Bom, e enquanto isso, várias empresas dos Estados Unidos entraram no negócio. Olha só, a Visa lançou uma nova plataforma chamada Visa Tokenized Asset Platform para que os bancos emitam stablecoins e outros tokens. A empresa de tecnologia financeira Revolut considera emitir sua própria stablecoin e firmou a Bloomberg em setembro. A Stripe, empresa de pagamento fundada pelos irmãos bilionários Patrick e John Collinson, adquiriu a plataforma fintech Bridge, especializada em transações com stablecoins. O PayPal já tem sua própria criptomoeda de rastreamento de dólares chamada PWUSD, que foi criada em uma colaboração com a Paxos, sediada em Nova York. E segundo especialistas, como as stablecoins são executadas em blockchains, elas acabam reduzindo os custos de transação e melhoram a eficiência geral da movimentação de dinheiro. Mas, no entanto, as stablecoins elas não estão isentas de riscos. Vale lembrar que a Terra USD, que era uma stablecoin algorítmica que usava uma moeda paralela da taxa flutuante, a Luna, isso para manter seu valor fixo de $1, fracassou lá em 2022. E o seu colapso deu início a uma venda mais ampla que eliminou 200 bilhões de dólares do valor total do mercado das criptomoedas. Mais tarde, várias empresas de ativos digitais também faliram em parte por causa do colapso do Terra. Mais de 2 anos depois, não há atualmente um regime regulatório federal unificado para stablecoins nos Estados Unidos. Isso tudo apesar dos esforços de legisladores e reguladores para pressionar por uma estrutura abrangente. E na União Europeia, no entanto, as novas regras da MiCA para supervisionar o setor de criptografia definiram uma orientação clara sobre as regulamentações de stablecoin e também levaram a uma corrida de adoção por empresas e startups sediadas na Europa. Com os mercados de criptografia em um estado de euforia após a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, muitos estão aí otimistas de que o setor vai florescer ainda mais em 2025, depois da recuperação desse ano. As stablecoins podem oferecer o caminho de menor resistência para empresas não criptográficas que desejam entrar em ações com ativos digitais. Ana Yuan, fundadora do projeto de stablecoin Perena, disse que as stablecoins permitem que elas entrem na criptografia sem tocar nos aspectos arriscados dos títulos e das partes fraudulentas. E por hoje é só, eu espero aqui o comentário de vocês, lembrando que eu perguntei onde vocês passaram as festas, o Natal e o Ano Novo, e também pedi para vocês mandarem as músicas que antecederam o episódio de hoje. Então, aguardo o comentário de vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Um big beijo